Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Meu nome é David Guimarães, eu sou advogado criminalista e trago aqui mais umas dicas importantes acerca do dia a dia, da prática da advocacia criminal. O advogado tem que ter sempre em mente o que dispõe o artigo 6º do Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906. O artigo 6º fala especificamente que não existe hierarquia entre as funções, entre os cargos de promotor, delegado, juiz e advogado. Muitas vezes o advogado tenta despachar o processo, ter acesso a uma investigação e ele é destratado como se o advogado não tivesse importância. Mas o advogado é indispensável para a administração da justiça, como diz a nossa Constituição Federal. O advogado tem que ter em mente o que diz esse artigo 6º e tem que ter em mente também o que dispõe o artigo 31, parágrafo 2º do mesmo Estatuto, que fala que na atuação do advogado ele não deve ter receio em desagradar o magistrado ou qualquer outra parte do processo. Se ele estiver atuando na sua função específica de fiscal da lei, de defensor dos direitos, que é o advogado, ele não deve ter receio, ele está resguardado pelo Estatuto da OAB, tá bom? E aqui eu trago mais uma dica importante com relação à prática na advocacia criminal. Alguns colegas questionaram acerca da ética, da forma de atuação do advogado quando já existe um outro colega constituído nos autos. O primeiro ponto, se o cliente te procura para que você analise um processo que já tem advogado constituído, o primeiro passo, obviamente, é você cobrar a consulta. A partir do momento que você fecha esse primeiro contrato, você vai analisar o processo com toda a cautela, com todo o cuidado. Para quê? Para não ultrapassar o limite do razoável. Por quê? Porque você vai analisar o processo e você vai dar a sua opinião. Muitas vezes os advogados têm opiniões divergentes, defesas divergentes. Então você vai dar a sua opinião com muita cautela, dentro do razoável, para não prejudicar o colega que já está atuando no processo. Tudo bem? Essa é uma forma legítima de atuação, sem prejuízo para o colega advogado, sem ocasionar qualquer tipo de desconforto. Se você for contratado, se a família disser que tem interesse, ou o próprio cliente disser que tem interesse na substituição do advogado, para que você entre, que o outro saia para que você entre, você entra em contato com esse colega, colhe informações, vê a possibilidade de pegar um subestabelecimento, esclarecer algumas coisas relacionadas ao processo, para não ter qualquer tipo de desgaste com o colega, tá bom? A união da advocacia é sempre muito importante. Com base nisso, apresento uma outra dica. Quando você atua em uma investigação ou em um processo que tem diversos réus, é muito provável que exista um conflito entre as defesas. E eu já presenciei advogados se degladiando porque cada um estava buscando o melhor para o seu cliente. Eu aconselho sempre que tenha muita cautela, tenham muito cuidado. É interessante um advogado conversar com o outro antes do início da audiência. É interessante o advogado estudar o processo, obviamente, ver as peças dos colegas, analisar as teses de defesa, porque não adianta chegar na mesa de audiência e um destratar o outro, um tentar prejudicar o outro para ter um benefício lá para o cliente. Então é sempre importante a comunicação, a conversa. A advocacia, repito, tem que estar cada vez mais fortalecida, unida, tá bom? Então são essas dicas importantes. Curtam, compartilhem, se inscrevam e compartilhem no nosso canal do YouTube. Um abraço.